Você já se sentiu frustrado porque os milagres não acontecem? Você olha à sua volta e os seus pedidos nunca são atendidos. Gostaria que as respostas às suas orações viessem de uma hora para outra? Mas já parou para pensar que ao invés de um simples sim, Deus estivesse preparando algo muito maior para você? O que fazer quando parece que Deus está demorando? Vamos explorar uma história poderosa que revela como, em meio às crises e esperas, os maiores milagres podem surgir. Fique conosco até o final e descubra como a jornada de fé e paciência pode ser a chave para as experiências transformadoras e surpreendentes da sua vida. Salve, salve, meus amados! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Primeira Xícara. Antes de entrarmos no devocional, eu queria lembrá-los que é sempre uma alegria e uma honra orar por você. Então, se você deseja compartilhar conosco suas dores, dificuldades e desafios atuais, nos comentários abaixo estaremos acompanhando tudo. E é claro, você também pode comentar algum testemunho. Nos alegramos com a sua alegria. E por fim, antes de começarmos, como eu sempre falo, a primeira xícara pode mudar seu dia, então não esqueça dela. Se for preciso, pause aqui e corre lá preparar a sua. Mas já que estamos prontos, partiu! Você já se perguntou por que algumas coisas na vida parecem demorar tanto para acontecer? Ou por que os milagres não ocorrem instantaneamente? Meio que orei de manhã, podia acontecer antes de anoitecer, seria bom, não é? Já quero adiantar que não, isso é péssimo, e eu vou tomar a liberdade de dizer com propriedade. Eu já tive a oportunidade de viver tantas bênçãos de forma antecipada que sim, se tornaram maldição. Às vezes, na nossa pressa e desejo por respostas rápidas, esquecemos que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. E hoje quero mergulhar contigo nesse tão complexo tema, nesse conceito do o tempo para todas as coisas. E vamos explorar também como Deus trabalha em nossas vidas de maneira que muitas vezes não compreendemos à primeira vista. Em sua palavra, Deus nos mostra que os milagres geralmente nascem em meio às crises, em situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. E que além disso temos o tempo certo, exatamente certo para isso. Nas palavras de Lucas, conforme ele escreveu em Atos, no capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, lemos o seguinte: Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Nesse dia, numa tarde teoricamente normal, Pedro e João estavam indo ao templo. Eles iriam para um tempo de oração. Ao se aproximar do templo, no portão eles cruzaram com o coxo. Diante deste homem que esperava por esmolas, ofereceram algo muito mais precioso. Quando olhamos para a história de Pedro e João nesse capítulo de Atos, vemos um exemplo de como os milagres de Deus operam em meio aos processos. Pedro e João estavam a caminho do templo quando encontraram um homem paralítico pedindo esmolas. Esse homem estava em um cenário de crise, dependendo da caridade dos outros para sobreviver. Ele não podia trabalhar nem cuidar de si mesmo. A sua vida estava marcada pela espera e pela esperança de que talvez um dia algo mudasse. Pedro e João, ao verem o homem, não ofereceram o que ele esperava, no caso dinheiro, mas algo infinitamente mais valioso, a cura pelo nome de Jesus Cristo. Esse relato é um lembrete poderoso de que Deus não precisa de nada além da nossa fé e disposição para operar milagres. E muitas vezes, esses milagres não vêm de imediato, mas através de um processo. Entender o tempo de Deus e confiar no processo é essencial para a nossa caminhada espiritual. Podemos ver brevemente alguns personagens bíblicos que passaram por longos processos antes de verem os planos de Deus se realizarem em suas vidas. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos na prisão antes de se tornar o governador do Egito.
Essa história ilustra que o processo pode ser longo e cheio de adversidades, mas que cada etapa é uma preparação para o plano maior de Deus. José não poderia ter se tornado líder sem passar pelas dificuldades que enfrentou. Cada desafio fortaleceu a fé e desenvolveu seu caráter. Temos também Davi. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, foi um simples pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel o ungiu, ele era apenas um jovem sem muita perspectiva de futuro. Davi passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando inimigos. Contudo, essas experiências moldaram Davi, ensinando ele a depender de Deus e preparando ele para uma futura liderança. O próprio e mais importante, Jesus passou por um processo. Ele viveu 30 anos em relativa obscuridade, crescendo em sabedoria antes de iniciar seu ministério público. E mesmo durante o ministério, Jesus frequentemente se retirava para orar, mostrando que a preparação e a comunhão contínua com o Pai eram essenciais. Esses exemplos nos mostram que mesmo quando Deus nos dá uma visão ou promessa, há um tempo de preparação que é essencial para nos moldar e nos capacitar. No mundo atual, também vemos a importância do processo em muitas áreas. Atletas olímpicos, por exemplo, dedicam anos de treinamento rigoroso para competir em um evento que dura apenas alguns minutos. Tem inclusive 2 frases de grandes atletas que eu acho sensacional. Uma foi dita pelo Usain Bolt, ele diz assim: treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. E a outra foi dita pelo Lionel Messi: eu levei 17 anos e 114 dias para ter sucesso da noite para o dia. Já no campo da ciência, cientistas passam décadas em pesquisa antes de fazer descobertas que mudam o mundo ou nos traz revelações inacreditáveis. Esses processos de preparação são cruciais para o desenvolvimento das habilidades e do caráter necessário para o sucesso. Vou te dar um exemplo. Thomas Edison, que fracassou inúmeras vezes antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica. Ele disse: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. O seu processo de tentativa e erro foi essencial para o sucesso final. E quando analisamos de maneira inversa, e que eu posso dizer que infelizmente ou felizmente aconteceu comigo, quando tive êxitos ou recompensas de certas áreas e situações, e em algumas delas eu de fato não estava pronto para vivenciá-las. Não tinha passado pelo processo de forma completa e sólida. Costumo compartilhar uma experiência pessoal que tive na área financeira. Em 2023, assim que concluí a leitura do livro Psicologia Financeira, eu me pegava em um constante interrogatório mental, pensando: por que não li esse livro antes? Se eu tivesse lido ele 2 anos antes, quem sabe eu não teria quebrado ou perdido quase tudo que eu obtinha. Mas a resposta e o entendimento brevemente veio. Se eu lesse o livro em 2020 ou 2021, com toda a certeza do mundo eu não teria absorvido de forma correta. Ou seja, cada etapa, cada processo, cada degrau é extremamente crucial e essencial para a nossa vida. Paulo escreve assim em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Quando voltamos na história de Pedro e João, fica mais claro esse entendimento. Eles ousaram crer e agir com fé ao invés de seguir o caminho mais fácil. Que possamos compreender e aceitar em nosso coração os desafios e valorizar o processo que Deus nos coloca. Esse tempo de espera e preparação é vital para o nosso crescimento espiritual e para o cumprimento dos planos de Deus em nossas vidas. Para te auxiliar, te guiar nos próximos passos após esse vídeo, queremos deixar algumas dicas para você já colocar em prática. Primeiro, cresça na paciência e perseverança. Passar pelo processo nos ensina sobre paciência e perseverança.
As dificuldades, os desafios, enfim, os famosos atrasos da vida nos ajudam a desenvolver essas qualidades. Segundo, tenha todos os dias, sem falhar, dependência de Deus. Durante os processos difíceis, aprendemos a depender de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações e buscamos a força de Deus, crescemos em nossa fé. 3. Essa dica é essencial não só para a sua vida espiritual, mas também para a sua saúde mental. Crescer espiritualmente. O processo é uma ferramenta de crescimento espiritual. Ele nos desafia a confiar em Deus, a buscar sua orientação e crescer em nossa compreensão da sua vontade. E por fim, mas não menos importante, aperfeiçoar os seus dons. Assim como José e Davi, nossos dons e habilidades são refinadas durante o processo. Deus usa nossas experiências para nos preparar para o chamado que Ele tem para nós. E é incrível como temos o comportamento de falar ou pensar: mas se eu tivesse a cabeça de hoje. Você não teve, não tem e nunca terá, porque essa mentalidade de hoje foi moldada pelo processo que viveu. O processo de Deus pode ser longo e às vezes difícil de entender, mas é nesse momento que a nossa fé é refinada e a nossa dependência de Deus é fortalecida. O milagre não pode vir no tempo que esperamos, mas ele vem no tempo perfeito de Deus, trazendo transformação e renovação. Às vezes, nos sentimos frustrados porque os milagres não acontecem instantaneamente. Olhamos ao nosso redor e parece que nossas orações nunca são respondidas. Mas e se Deus estivesse preparando algo muito maior para nós? Quando parece que Ele está demorando, é importante lembrar que Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. Na história de Pedro e João, vemos um exemplo poderoso de como os maiores milagres podem surgir em meio à espera e à crise. Essa história nos lembra que Deus não precisa de nada além da nossa fé e disposição para operar milagres. E muitas vezes esses milagres não vêm imediatamente, mas é através de um processo. João e Pedro não operavam milagres como este que vimos no começo de suas caminhadas com Jesus. Foram no mínimo mais de 3 anos de processo, de muita caminhada antes desse dia chegar. E como eu disse, entender o tempo de Deus e confiar em seu processo é essencial para a nossa caminhada espiritual. Eu queria te convidar a descansar durante todo esse processo. Além disso, se esse devocional acalmou seu coração, suas intenções, seus objetivos, com certeza ele poderá fazer o mesmo para o seu amigo, sua amiga, seus familiares. Te convido a compartilhar com eles. Ou se preferir, você apenas curtir no vídeo, o YouTube compartilhará com mais pessoas. Toda semana temos devocionais incríveis. Caso não queira perder os próximos, te incentivo a se inscrever no canal. E por fim, e mais importante, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Estaremos orando por você. Assim como um diamante se torna precioso ao passar pelo rigoroso processo de lapidação, nós também somos refinados pelo tempo e pelas circunstâncias, que possamos encontrar significado e propósito em cada etapa do nosso processo, sabendo que no final emergiremos como joias preciosas moldadas pela mão amorosa do Criador. Caso queira continuar se enchendo da palavra de Deus, o YouTube separou outro vídeo mais que especial para você. Vai aparecer aqui na tela. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto, aquele abraço.